Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá, né? Esse é o meu segundo vídeo aqui nessa jornada. E nesse vídeo eu queria compartilhar com vocês um pouquinho a respeito do meu processo, né, com a frieza espiritual e algumas coisas que eu tenho aprendido com o Senhor, né, enfim, ao passar e ao ter saído, graças a Deus, desse lugar, ok? Então, para contextualizar um pouquinho, eu tenho 30 anos hoje, mas eu me converti aos 7. Desde então, ou seja, né, são 23 anos com o Senhor, caminhando com Ele. E eu ainda não tinha experimentado ao longo dessa minha jornada com Deus, um período assim, sabe, tão nítido, tão claro de que eu estava realmente passando por uma frieza espiritual. E, bom, isso ficou claro pra mim, houveram alguns sinais que eu quero compartilhar com vocês, até mesmo pra, quem sabe, né, te ajudar a se autoavaliar. E hoje eu tenho aprendido a estar mais atenta, né, e às vezes até mesmo mais misericordiosa com os meus irmãos que eventualmente, né, passam por isso, né, da frieza espiritual. E, bom, eu me tornei mãe, né, já fazem 3 anos, o meu filho primogênito, ele tem 3 anos, e o mais novo tem 1 ano e meio. Desde então, gente, a minha cabeça deu uma bugada, sabe, nesse processo. Eu tive várias questões, emocionais, psicológicas, eu me perdi um pouco aí nas atividades, e assim, como conciliar, eh como ter uma constância em relação ao Senhor no meio do caos da maternidade e buscando meios de encontrar isso e falhando, né, muitas vezes, e às vezes até mesmo desistindo de encontrar uma forma que funcionasse para eu manter essa chama, acesa. Então, eu acho que eu me perdi um pouco no processo de deixa eu viver essa fase aqui, deixa eu viver esse meu momento de maternidade, afinal, né, eles são tão pequenos, o Senhor entende, Ele não cobra que eu seja, né, a mesma que eu era antes, que eu faça as mesmas coisas, afinal, isso aqui importa, isso aqui é importante, esse trabalho que é valioso para Deus e tá tudo bem. E eu vou ficar aqui, né, vou fazer o que eu tenho que fazer, dia após dia, e aí, no começo eu fui para um extremo de: "Meu, eu preciso dar conta de tudo e ainda assim ter a mesma vida devocional que eu tinha antes e tal, 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 tal". Quando eu vi que eu não dava conta daquilo, eu fui para outro extremo de simplesmente não fazer, de simplesmente não tentar, sabe. E no meio desse processo, eu me senti várias vezes indo para um lugar escuro, indo para um lugar, assim, não muito legal e falando: "Cara, tem algo de errado e eu preciso dar um jeito, de me encher, de me preencher do Senhor novamente, né, eu preciso dar um jeito nisso, Senhor, me ajuda". Né, eu vejo que isso é a graça do Senhor também, não me deixando, né, me esquecer dele, mas sempre, me chamando de alguma forma. Eu não me desviei, assim, se eu posso dizer, né, eu não saí da igreja, eu não parei, né, algumas atividades realmente eu acabei entregando, mas algumas outras eu consegui manter. Eu continuei, tipo assim, tentando, entende? Tipo, tentando, mas esquisita, muito esquisita. E aí, gente, o negócio foi indo, né, eu fui, enfim, cada vez me sentindo mais, longe de quem eu realmente era. E é muito louco isso, porque eu estava fazendo cada vez mais a minha própria vontade, e ao mesmo tempo eu estava me sentindo cada vez menos eu mesma, né. E isso mostra o quanto uma vez que você conhece o Senhor e a realidade de quem você realmente é nele, quem ele te chamou para ser, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, o resto é mentira, né. Inclusive essa ideia de que, ser livre, ser verdadeiro, ser autêntico é fazer o que dá na sua telha, isso é um abismo enorme, isso te leva para um buraco muito estranho, muito ruim, né. A verdade sobre nós, ela está naquele que nos criou, que é Cristo, e eu tentando encontrar essas respostas em mim mesma, na maternidade, nas minhas funções, no meu dia a dia, isso foi
obviamente, muito desastroso. Então, eu fui indo, sabe, para esse lugar. A comunhão, ela naturalmente foi afetada, porque quando a gente tá frio espiritualmente, uma das coisas que fica, né, prejudicada em nós é o desejo, é o prazer naqueles que têm Cristo, né, como Senhor também. Então, eu passei a me sentir um pouco desconectada das pessoas que antes eu, poxa, eu amava estar perto, amava compartilhar e tudo mais, e eu comecei a me sentir um pouco desconectada do ambiente, das pessoas, ainda que eu as amasse, eu amaria estar com elas na minha casa, recebê-las ou ir até a casa delas, mas ao mesmo tempo eu estava me sentindo desconectada, como se eu não tivesse pertencendo a nada, essa é a palavra. Eu estava me sentindo meio solta, meio aleatória, meio sem um propósito, claro. E eu sinto que para eu ter essa conexão real com as pessoas, a gente precisa ter um propósito em comum, a gente precisa ter um porquê em comum, a gente precisa estar andando para algum lugar parecido, para um lugar parecido não, né, para o mesmo lugar. E mas eu descobri que o problema não estava nas pessoas, eu mesma não sabia para onde eu estava indo, eu mesma não sabia, assim, um propósito muito claro. Então, naturalmente, não tinha como esse propósito estar em comum com ninguém, afinal, eu nem tinha um propósito para ser comum. Então, e para qualquer resposta que eu tivesse dar a isso para mim mesma, para me autoconsolar, era a maternidade. Tipo, é isso. Eu sou mãe, eu tô vivendo isso aqui, é o meu propósito, é a minha missão, é o que eu faço, tal. Mas uma parte de mim me deixava saber que isso não era suficiente. Hã, e aí, essa pauta, né, tem várias camadas, porque eu sei que no período da maternidade, principalmente, quanto mais novos os nossos bebês forem, menos coisas a gente vai conseguir fazer além do cuidado deles, né, gente? Eles demandam realmente muito de nós. E existem algumas respostas para isso que eu gostaria de ter descoberto antes. Na verdade, elas estão claras na palavra, mas eu gostaria de compartilhar elas com você. Mas eu fiquei, cara, o que Deus quer de mim? Porque se para eu ter o coração cheio e preenchido dele, eu vou precisar dar conta de fazer tudo que eu fazia antes, incluindo o cuidado dessas duas crianças, incluindo a minha vida de dona de casa, incluindo a igreja, incluindo tudo. Se para ter meu coração preenchido, cheio, satisfeito, amando a Jesus, eu tiver que dar conta de tudo isso, fazer, executar todas essas tarefas, isso não me parece muito justo, sabe? Isso não me parece muito coerente, é impossível, eu não vou dar conta, eu nunca vou, então, ter meu coração satisfeito, se depender de eu fazer tantas coisas assim. E aí, cara, isso foi revelando em mim tantos pecados, tantos problemas que estavam escondidos debaixo desses meus questionamentos. Afinal, de alguma forma, mesmo já tendo ministrado contra isso mesmo, eu descobri que, na verdade, eu relacionava muito a minha identidade, o meu valor, o meu prazer, o meu contentamento ao que eu fazia. E então eu descobri na prática e andando com Jesus que não tem a ver com o meu fazer, que não tem a ver exatamente, né, com eu fazer muitas coisas. Hã, e a pergunta, né, que ficou é: "Senhor, o que o Senhor quer de mim?" Eu preciso te dar o que o Senhor quer, porque é aí que eu vou encontrar o que eu realmente preciso, sabe? É vivendo para o Senhor da forma correta, fazendo o que te agrada. Tem um versículo que ele caminha comigo ao longo da minha vida e essa reflexão sempre volta, né, em algum momento da minha jornada, que é: a alegria do Senhor é a nossa força, é a minha força. E o que esse versículo está dizendo? Esse versículo está dizendo que a alegria do Senhor, quando o Senhor está alegre, eu sou fortalecida. A alegria do Senhor é a minha força. Todas as vezes que eu faço coisas para o Senhor que o agrada, todas as vezes que eu vivo de maneira que alegra o Senhor, e de volta eu recebo força, eu sou fortalecida, né? Da mesma forma, quando eu vivo uma vida distante, porque há um motivo, há uma razão para nós existirmos, né? E nós existimos para a glória de Deus.
E quando nós vivemos de acordo com a razão da nossa existência, nosso coração é cheio. Mas quando a gente vive sendo uma coisa, mas como se a gente fosse outra, eu sou um feijão, mas eu vivo como se eu fosse uma beterraba. Exemplo péssimo, mas ah, haverá frustração, haverá descontentamento. Mas quando eu vivo sendo aquilo que eu nasci para ser, ou seja, um ser criado por Deus, a semelhança de Deus, para dar glória a Deus. Quando eu vivo dando glória a Deus, eu sou satisfeito, eu recebo força, né, em contrapartida. Então, a pergunta que ficou foi: Deus, o que te alegraria? Pelo amor de Deus, o que o Senhor quer de mim, afinal? E a resposta, né, disso é o primeiro e principal mandamento, né, da palavra, que é: ama a teu Deus acima de todas as coisas, com tudo que você tem. Ama a Deus. E o Senhor falou para mim exatamente isso, Laís. Eu quero que você me ame. Você não precisa liderar ministérios, você não precisa participar de 500 reuniões, você não precisa cantar 500 músicas, você não precisa que as suas crianças durmam a noite inteira, que você tenha um parto normal, que você consiga fazer devocional com 50 canetinhas na mão, que você responda 500 perguntas, que você escute 500 louvores pela manhã. Não, eu quero que você me ame. O que eu quero é que você me ame. É isso que eu te ordeno, é isso que esse é o principal, esse é o primeiro mandamento. Me ame, me ame. Então eu falei: Deus, é isso, é isso, é isso. Eu estou nesse lugar de fraqueza. E aqui, né, eu já trago um fato sobre a frieza espiritual. Ela não é uma fase, ela não é um momento. Frieza espiritual é um pecado. Quando nós estamos frios espiritualmente, na verdade, esse é o nome que a gente dá para quando nós estamos deixando de amar o Senhor acima de todas as coisas. E o Senhor trouxe, né, claramente isso para mim: mas você não está me amando como você deveria. Você não está me dando tudo, teu coração não pulsa por mim, você não anseia por ouvir a minha voz, você não está preocupado em fazer o que me agrada, você não está me amando. E aí, meu irmão, eu não tenho como, né, te dizer se você está amando o Senhor. Na verdade, eu tenho. Porque a palavra do Senhor, ela diz assim: quem me ama, me obedece. E essa é a forma que nós amamos a Deus. E a verdade é que quando nós estamos nesse processo de deixar de amar o Senhor, diminuir o nosso amor por Ele, nós estamos, na verdade, num processo de desobedecer cada vez mais a Deus. A gente começa ignorando a voz do Senhor, a gente começa deixando de percebê-la, a gente começa deixando de se preocupar com o que o Senhor fala. E, e a gente vai criando certa calosidade, é como se com o tempo não doesse mais, não nos incomodasse mais ignorar o chamado de Deus. E aí Deus fala: faz isso. Eu falo: mas agora eu tô ocupado, tô cansado, enfim, aqui com essas crianças, tô aqui na minha vida e tal, não vou fazer. E aí em algum outro momento ele me pede outra coisa, e aí eu vou e falo: não, também não vou fazer. E nesse processo a gente vai deixando de cultivar esse amor que é cultivado, é alimentado, é sustentado pela obediência. Então, eu fui para esse lugar, sabe, de deixar de amar o Senhor, e eu aprendi que o que o Senhor quer de mim é que eu o ame, e o que eu preciso é amá-lo, porque deixando de amá-lo, ele vai continuar sendo Deus soberano, perfeito, triunfante sobre todas as coisas, mas eu preciso amar a Deus. Amar a Deus traz para mim um contentamento, uma alegria, uma satisfação, uma força que nenhuma outra coisa me traz. E é isso. É isso que o Senhor quer de mim, é isso que o Senhor quer de você. Eu vou parar por aqui e a gente continua esse papo. Mas é isso, gente. Ame o Senhor sobre todas as coisas. Eu tô feliz com o Senhor, eu estou amando ao Senhor. E eu quero demais, assim, que você o ame também, para que assim você consiga desfrutar das maravilhas que Ele já derramou sobre a tua vida. Amém? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.